ao programa Papo Saudável. Preparamos um mês de outubro incrível para vocês. E eu quero saber se vocês também estão preparados para nós aqui do Papo Saudável. Preparados para ter hábitos saudáveis, para mudar de vida, para abrir a sua mente? Então venha com a gente, seja da comunidade Papo Saudável, que eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar. E hoje, como convidados, nós temos um casal de médicos aqui. Mas não vamos falar muito sobre medicina não, porque afinal a gente traz aqui para vocês pessoas que vêm para agregar, vem também para mostrar um outro lado deles, associado, lógico, à carreira de médico. Ela, ginecologista, ele, ortopedista, os dois cofundadores da Inova Medcast. Sabe o que é? Então, nós vamos falar agora sobre podcast com Daniela Textor e João Hanum. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável. Obrigada, Rogéria. Obrigada, Eudécio, pelo convite. É um imenso prazer para nós poder trazer hoje toda essa informação para as pessoas num formato tão bacana que é o podcast, um formato que está crescendo bastante, que as pessoas estão gostando de consumir. Afinal, não é ao vivo, é gravado e que você pode acessar aí de onde você estiver, a hora que você quiser, né? Hoje em dia temos até a opção de acelerar para as pessoas que são mais corridas, e que a gente consegue trazer conteúdos de grande ganho para toda a população e sanar as nossas dores e as dos nossos colegas. É isso aí, gente. Viram como nós preparamos conteúdos incríveis para vocês? Eu não sei se você em casa sabe o que é e como acessar um podcast, mas hoje vocês vão aprender. Conta pra gente aqui como é, o que é um podcast, para quem não sabe. Podcast é um novo meio de comunicação, né? Um formato de mídia onde ele é tanto áudio quanto visual. Começou-se com aqueles broadcasts, que eram aquelas transmissões que se faziam apenas pela internet, e aí com o avanço da pandemia tornou-se isso um vídeo também. Então temos grandes canais lá fora, aqui no Brasil também, aqui no Brasil a gente tem o canal do Primo Cast, que é do Primo Rico, que foi um grande expoente, o Flow, então nada mais é do que uma forma de comunicação onde as pessoas acompanham tanto em áudio, seja Spotify, Deezer, qualquer plataforma de streaming, ou também em formato de vídeo, que seja pelo YouTube ou qualquer outra plataforma. É um canal, na verdade é um canal, com linguajar mais acessível, né? Igual nós somos médicos, mas lá tentamos não abordar tanto de forma técnica assuntos, né? Mas mesmo para criar uma conexão com as pessoas que nos assistem ou ouvem. João, em outras palavras, podcast também, acho que assim, a visão que eu tenho, né? É uma maneira de se aprender algo, né? Que as rádios a gente escuta música e é obrigado a escutar propaganda e é legal, e é gostoso andar no carro e escutar uma rádio, mas o podcast a gente escuta aquilo que a gente quer, né? Com uma série de conteúdos que venha agregar crescimento pra gente, não é isso? Hoje em dia, com as plataformas de streaming, Netflix, o Prime Video, até os podcasts, ficou muito acessível. Você escolhe o que você quer ouvir, o que você quer consumir, né? Não é igual, por exemplo, quando a gente assistia uma televisão, que passava ali a programação, você tinha que assistir o que está passando. Agora você consegue assistir e escolher, direito de escolha. Por exemplo, você vê o título ali, lê a descrição, começa a ouvir, pode acelerar ou diminuir a velocidade, assistiu ali seus 5, 10 minutos, não gostou, passa para o próximo. Então, assim, é uma forma de comunicação mais, digamos assim, a pessoa escolhe o que ela quer consumir, né? Então fica mais fácil. Quer absorver naquele tempo que ela tem disponível. E é justamente bom porque você pode estar consumindo um material teórico enquanto está na academia, enquanto está no trânsito, né? Não fica tão preso à televisão. A grande facilidade que é o formato em vídeo, só em vídeo, só em áudio, ou os dois, né? Então, assim, a gente gera bastante cortes para o Instagram, para o Facebook, que as pessoas podem estar consumindo em pequeno tempo, né? Realmente assistir só um corte, ou assistir o vídeo inteiro, né? O programa inteiro, como é, por exemplo, aqui no programa de televisão. E o engajamento e o retorno são muito bacanas, né? Acaba que a gente tem mais visualizações em formatos pequenos, que são os cortes, mas os programas também são muito bacanas. E a possibilidade de, por exemplo, estar fazendo outra atividade, por exemplo, dirigindo, né, viajando ali, ou até ir na academia. Lavando a louça, né? Qualquer coisa. Você pode estar fazendo qualquer coisa e consumindo um conteúdo que vai te agregar valor, né?
E eu acho muito interessante o podcast porque ele aguça vários sentidos. Então, ele vai te chamar a atenção para o visual, ele vai te chamar a atenção para a audição, que eu acho super importante. E você pode acessar aonde você estiver, né, fazendo o que você estiver fazendo. E escolhendo, igual a Eudécio falou, o conteúdo que você quer também. A Inova Medcast, ela nasceu tem quanto tempo? E por que vocês decidiram, assim, vocês falaram, né, das vantagens do podcast, mas por que o podcast? Qual foi a decisão, aquela virada de chave, falou assim, não, vamos fazer um podcast porque entendemos que a dor das pessoas é essa, por isso, né, escolhemos o podcast. A pergunta é excelente, né? Nós somos médicos, né? E na nossa área a gente não identificava um que casasse com esse mindset que nós temos. Nós criamos ele, o primeiro episódio nós gravamos ao final do ano passado, em dezembro, e lançamos ele mais ou menos em metade de janeiro. Então temos ali quase 10 meses de criação. É muito recente, né? Pensando em uma plataforma de mídia, um canal de televisão, por exemplo, 10 meses não é nada. E nós estamos colhendo frutos muito legais justamente por essa conexão, essa comunicação com a área médica. Daí que veio o porquê que a gente criou. Eu e a Dani temos ali um pensamento que eu acho que falta na medicina, um olhar diferente, um cuidado ali com a sua gestão financeira, com o empreendedorismo, com a saúde também. Então, assim, muitas das vezes nós deixamos tudo de lado achando que apenas a medicina é o suficiente, apenas o conhecimento técnico, apenas o conhecimento científico. Nós acreditamos que estávamos carentes disso, né? A gente não tinha onde aprender isso. Aí eu falei assim, tem um canal de finanças que fala disso, tem um canal que fala só besteira, que fala disso também. Por que a gente não pode trazer essa comunicação mais acessível, trazendo pessoas de renome, que a gente graças a Deus, só conseguimos colocar pessoas lá que têm ali, né, o reconhecimento e compartilhar de uma forma acessível para toda uma geração que está se formando, até médicos mais antigos também consomem o nosso material, que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre dicas de saúde, vários assuntos que a pessoa, nunca tinha visto de uma forma tão simples e para aprender. É bem legal. Empreendedorismo para a população em geral, não Sim. é direcionado a determinado segmento. Acaba que o nicho, né, esse posicionamento nosso, ele veio de forma natural. Né? Uhum. Nós começamos com uma ideia que pudéssemos compartilhar conteúdo seguro, né, um conteúdo que a pessoa pudesse confiar para todas as pessoas, mas aí acabou que foi nichando, né? E assim, a gente não acha ruim, porque acaba que foi natural, não foi nada posicionado de forma não consciente, né? Foi acontecendo. Hoje o nosso público é em grande maioria médicos, estudantes de medicina, até os próprios residentes. E a gente, como o João falou, foi acontecendo de uma forma natural conforme nós fomos identificando essas dores. Porque hoje um médico, vamos supor, quantos anos você estudou até estar aqui hoje, né? Você estudou aí 6 anos, vamos supor, né, da faculdade para frente. 6 anos de faculdade, 3 anos de cirurgia geral, 2 de vascular, fora os inúmeros cursos. E quanto tempo você parou para estudar? Quanto tempo da sua vida você passou estudando neuromarketing, posicionamento, criação da sua marca? Às vezes isso vem de forma natural, intuitiva, mas muitas das vezes as pessoas não têm essa visão. E é isso que a gente sentiu a necessidade de trazer para os profissionais da saúde, para os nossos colegas, porque era uma dor que nós tínhamos, né? Então, por que esperar ter essa dor? Por que esperar chegar no mercado de trabalho e se ver nesse meio de gigantes, né, ali flutuando sem saber para onde ir, e não começar agora a estudar isso, a aplicar desde a faculdade, a ensinar como se posicionar, como se portar, como se vender, por que não? Porque afinal todo paciente é um cliente, né? Você está se vendendo e você é a sua marca desde o momento em que você pisa num lugar, na faculdade, enfim, aonde você for. Então a gente identificou essa necessidade em nós, e hoje a gente vai trabalhando a cada coisa que a gente vê, né, inseridos ali no meio da residência, do mercado de trabalho, do centro cirúrgico, e a gente não quer levar só conhecimento técnico, porque isso a gente já passa muito tempo estudando, muito tempo fazendo, a gente se dedica muito. Exato.
Então foi através dessas dores que a gente mesmo teve. Eu acho tão interessante porque, por exemplo, essa empatia que o público tem por vocês, o público de vocês, é igual você falou. Tem uma plataforma que explica a parte financeira, mas não essa plataforma não vem através de um médico. Né? Então, o que traz a empatia é porque fala assim, não, eles são médicos, eles sabem, né, qual é a minha dor e o meu desconforto. E isso realmente a faculdade não ensina pra gente. Muitas vezes, você que é paciente, vira e fala assim, eu não gostei do médico tal, porque ele não foi empático, ele não olhou para mim, o médico mal conversou comigo. Mas às vezes é uma pessoa que é tímida, que não sabe lidar com isso, apesar de ser um excelente profissional. E se a gente aprende, né, a tratar assim esses nossos dramas de controle, vamos dizer assim, né, a gente muitas vezes muda até a carreira, a sua residência, né, para se alocar num lugar onde você se sente mais confortável e aí você vai atender seu paciente melhor. E isso a gente não tem na faculdade. E é muito importante trazer essa visão mesmo para as pessoas. Demais. E o que mais legal que eu acho é que nós, não é uma imposição, mas nós tentamos trazer colegas médicos que têm uma história que pode inspirar, seja ela de sucesso ou até mesmo de fracasso. Então a gente vê que o tanto de colegas, por exemplo, nós já levamos colegas que largaram a medicina e foram mexer apenas com gestão hospitalar, ou com finanças, ou que apenas questão de marketing. Então essas histórias inspiram outros colegas a pensarem um pouquinho ali fora da caixa, né? A sair um pouquinho dessa parte apenas técnica. E também para a parte a parte de odonto também é praticamente a mesma coisa. Somos profissionais liberais, né? E já gravamos também com o dentista, né? Já gravamos também. Mas que falou de outra coisa, falou parte de dieta, atividade física. Então, assim, abrir a mente dos profissionais da área da saúde em forma geral, seja médico, seja fisioterapeuta, enfermeiro e tudo mais. E como vocês vão, assim, em busca dos convidados? Você falou um pouco do perfil do convidado que vocês normalmente convidam, né? Mas como que vocês vão atrás desses convidados? A gente é rede social, né? Ou através hoje... Não existe página amarela melhor hoje em dia, né? Que a rede social. Nossa vitrine. Mas nós temos muitas indicações. Por exemplo, você fala para nós, conhece esse médico aqui, ele tal, fala sobre finanças. A gente vai lá e vê, nossa, que legal e tal. Nós temos uma sorte também de estar em Goiânia, que aqui é um ovo, né? Todo mundo conhece todo mundo praticamente, então é fácil. Né? Um nicho maravilhoso, né? Porque o que tem de profissional da área de saúde aqui é incrível. Então, assim, acaba que vem meio de forma natural. E é bem legal, porque casa com esse nosso ecossistema, com esse mastermind que nós temos de pessoas que têm uma crença de abundância, né? Então, sinceramente, a gente não tem tanta dificuldade em achar. Graças a Deus, temos muitos profissionais bons aqui. Vou fazer uma pergunta para 3 médicos, né? Porque isso que você colocou deveria estar nas nossas faculdades. Sim. O empreendedorismo, porque se falam em técnicas e não se fala em mais nada além de técnicas nas faculdades, seja odonto, seja medicina, por onde eu já vi. Ultimamente nós estamos tendo uma crise muito grande de humanismo, né? A maneira com que se lida com os pacientes, que se interrelacionam entre os colegas. Eu falo pelos 3, mas eu fui num certo médico outro dia, casado com uma pessoa muito querida, e essa pessoa me acolheu com tanto carinho, tanto carinho, tanto carinho. Eu falei, nossa, mas médico também trata gente igual a gente. Fiquei encantado tanto que virei sócio dela, sabe? Tamo junto, né, amigo? Até hoje. Ai. Dentro desse contexto de vocês, né, como que vocês veem a relação paciente? Porque essa carência humana, ela é uma realidade, né? Hoje nós falamos muito de ansiedade, eu acho que nas nossas clínicas não se fala de outra coisa a não ser ansiedade, acho que é uma palavra que se ouve todos os dias, né? No podcast de vocês chegam a abordar bastante sobre esse tema? Quer ver uma coisa muito interessante? Linguagem corporal, por exemplo. É uma coisa que você pode estudar, que pode passar pelo consciente, para que você aplique aquilo de uma forma inteligente e traga o paciente para o seu lado, convencendo-o a realmente se adequar a um tratamento, né, a adaptar-se a esse tratamento, a tomar as medicações prescritas, a trazer o paciente para o seu lado. Isso não é falta de humanidade, isso é recursos que você pode usar com inteligência. E é isso que a gente gosta de trazer. Não o neuromarketing para afastar o paciente de você. A gente não estuda experiência do consumidor, a maneira com que aquele paciente vai ser acolhido na hora que ele chega na clínica, o que ele vai ser servido, um café, uma água,
que ele vai tomar, que música que ele vai escutar, qual o aroma que ele vai sentir. Não é para desumanizar o atendimento, e sim bem pelo contrário. É óbvio que Rogéria, com sua personalidade, né, cativante, com a sua bem humana mesmo, isso vem da pessoa, e a gente tem que aproveitar cada característica, extrair e aplicar isso dentro do atendimento. Mas a gente estuda e fala dessas coisas justamente para que nós possamos melhorar o atendimento. Eu entendi. A gente, às vezes, nós terceirizamos muito a culpa, né? A gente acha que a faculdade tem a obrigação de nos ensinar isso. E nós acreditamos que não. Porque a faculdade já tem que nos ensinar o conhecimento técnico e científico, né? Tem algumas pessoas que nascem, a gente fala muito sobre zona de genialidade, que seriam características inatas de pessoas que têm uma relação interpessoal muito boa, que sabem usar da empatia, mas isso pode ser treinado, né? O que a gente bate muito na tecla é que todo médico, ele é um vendedor. Todos nós somos vendedores, né? Então, se você não tem um atendimento empático, se você não consegue reconhecer a dor do próximo, se você é seco, você não vai ter aquele cliente de volta. Então, você tem que aprender técnicas para adquirir esse conhecimento, já que você não tem. Essas técnicas, de diversas formas, é o contexto principal, né, do podcast. Não é o principal, mas também, um dos contextos do podcast. Porque eu acho que isso traz uma visão nova para o médico. Por exemplo, eu venho de uma... O Rogério vai saber qual que é a classe médica mais conservadora que tem na medicina. É o ortopedista, né? E aí, quando se fala que sou ortopedista, as pessoas, nossa, mas eu tenho essa visão de marketing diferente, né? Um posicionamento diferente. Então é isso que eu tô falando. A gente consegue adquirir, a gente consegue aprender isso aí, e nós não devemos colocar isso do lado na faculdade, mas minha faculdade não me ensinou isso. Eu identifiquei uma necessidade e eu fui correr atrás. Eu sou uma pessoa tímida, uma pessoa que não acha que falo bem, estou sempre num processo de aprimoramento, sempre tentando aperfeiçoar isso aí. E justamente visando que o paciente, além de ser uma pessoa ali que está enferma, ela também é um cliente nosso. Então, nós estamos vendendo um produto. Então, eu acho que essa é a visão que nós tentamos trazer, de inovação. Claro que a gente nunca deve, a gente sempre fala isso aí, ser um bom médico técnico é obrigação. Você não tem como. Não fazer nada além do que nós somos contratados para fazer. É obrigação. Então, assim, a gente nunca pega, porque cuidado, às vezes as pessoas falam, mas vocês estão vendendo, então, o segredo para se tornar charlatão. Eu falei, não, de forma alguma, de jeito nenhum. Batemos sempre na tecla. É um olhar mais amplo, né? Talvez até é o que a gente fala, de inovação, né? Sempre identificar uma questão também comercial, né? Porque a nossa classe está ficando cada vez mais difícil. Que no fundo é o que todo cliente gostaria, né? Pois é. Por exemplo, sem ser bem atendido. Que eu acho importante, assim, porque quando a gente fala para as pessoas, assim, fala sobre venda, sobre aprender sobre marketing, sobre neurociência, o tanto que é importante, não quer dizer que a gente olha para o paciente que está ali na frente da gente como um produto ou como uma pessoa que vai trazer rentabilidade para a gente. A questão não é venda no sentido de dinheiro. Nós temos família, a gente trabalha com isso, mas isso não é o mais importante, mas é justamente isso, é trazer um ambiente muito melhor para vocês. Porque se vocês entram doentes e chateados e tristes, né? Quando você sai melhor daquela consulta, aquilo muda o seu dia. E vocês mudam também o dia da gente. E é sobre isso, né? Então, a gente aprender sobre como vender, como se portar, como conversar, muitas vezes, igual o João falou, né? Tá além do que ele imaginava para ele, mas ele tá se esforçando para ser um médico melhor, para aprender técnicas, para aplicar no consultório, para que vocês fiquem satisfeitos. Não com a parte técnica dele, porque, igual ele falou, esse ele tem, entendeu? Mas ele como pessoa é o a mais dele. E eu acho que é isso que os tempos atuais têm aplicado no dia a dia da gente. É a gente sempre tentar fazer o a mais pelas pessoas, né? Porque os pacientes hoje, eles são mais exigentes. Eles entendem, eles perguntam, eles fuçam na internet, não é mesmo? Então, qual é o a mais que a gente quer oferecer para vocês? Então, quando ele fala no sentido de venda, é muito nesse sentido, não é, João? E é interessante, né, que a gente vive uma atualidade que fazermos apenas a nossa obrigação hoje já nos diferencia, né? Olha que loucura isso aí. Sim, com certeza. Então, o médico, ele apenas ser o médico, tratar doença, já está fazendo o que deveria ser feito, né, de certa forma. Então, entregar um pouquinho mais, vamos colocar aqui técnicas de comunicação.
vai ajudar o médico a identificar através da anamnese outras hipóteses diagnósticas, outras doenças que muitas das vezes a pessoa, por exemplo, tímida, que não conseguiria conversar, teria uma dificuldade para tentar identificar isso aí. Então essa questão de comunicação que a gente prega também, não só isso, a gente fala de várias coisas, né? Mas isso é uma das coisas que a gente gosta muito, que nós gostamos muito também. Vai ajudar até na relação médico-paciente, né? Quando um paciente nos procura, geralmente é num momento de maior fragilidade da vida dele, em que realmente a gente tem que abrir o nosso coração, estender a nossa mão, mas também levar todas as nossas ferramentas e o nosso conhecimento técnico para entregar a solução daquilo que ele vem procurar, daquilo que ele vem buscar. Na minha área, às vezes, né, hoje na longevidade saudável, muitas vezes os pacientes não vêm com doenças, mas eles querem ficar ainda melhores do que estão e chegar na melhor idade da melhor forma. E esse estudo do Inova Medcast trouxe bastante ferramenta para a gente nesse sentido. Então, o paciente que vem buscar uma solução com você, ele também busca a sua empatia, o seu abraço, e você hoje, por exemplo, com as ferramentas de pré-consulta, você consegue conhecer esse paciente antes mesmo dele chegar no seu consultório. E são essas ferramentas que a gente quer estudar, que a gente quer trazer e que a gente quer que todo mundo conheça, para que os atendimentos possam melhorar. Ouvir, né, Dani? Tem um podcast de vocês que é justamente isso, né? Sobre ouvir o paciente, né? Então, ter essa escuta ativa para aquela pessoa, né? E ela perceber que você está prestando atenção nela, né? E que não está falando assim, nossa, meu Deus, tem que atender mais 20 pacientes depois, como é que vai ser, né? Então, assim, é o ouvir mesmo, né? Escuta. Eu tô achando interessante essa preocupação nova de vocês, né? Porque, pelo que eu sei, vocês têm faculdade, quer dizer, já terminaram, agora fazem residência, tem consultório, tem a vida, vocês são noivos, tem a vida de vocês, e tem essa preocupação com podcast. Vocês dão conta de lidar com tudo isso? Assista o episódio 6, Gestão de Tempo. Ah, mas é lógico que eu vou ver. Inclusive, é um episódio muito interessante e a gente sabe que existem ferramentas, a gente sabe que existe esse conceito de gestão de tempo, mas a gente nunca parou para entender como que isso funciona e para gerir melhor o nosso tempo. Então, assim, realmente foi uma necessidade que a gente viu e por que esperar? E outra, se for esperar o momento certo, nós nunca fazemos nada, né? Porque esse momento nunca existe. Era essa discussão que nós tínhamos, né? Eu e a Dani no começo. Amor, não é a hora. Aí eu falei, amor, então quando vai ser? Né? Então, se nós formos esperar o momento certo, onde nós vamos estar, sei lá, talvez estáveis profissionalmente, o que eu tô achando interessante aqui é o seguinte, né? Estão juntos em casa, estão juntos no trabalho. E agora inventou um segundo trabalho, né, um trabalho em conjunto que precisa ser elaborado, precisa ser discutido, sabe que isso precisa vivenciar. Talvez é o maior combustível para a gente. Pelo menos para mim. Por que eu vejo? A gente estuda muito questão de gestão, sei lá, financeira, de todos os assuntos que abordam esse novo mundo, vamos colocar assim. E a gente identificou um conceito chamado de mastermind, que é justamente caminhar com as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então eu tenho ao meu lado, talvez, a maior companheira que eu poderia ter, que me impulsiona, que me impulsiona quando tem que ser impulsionado e me freia também quando eu estou exagerando. João, esse fim de semana eu tive um presente incrível, conversando com um empresário suíço que eu estava atendendo. Isso foi uma coisa muito incrível. Eles são preparados para ganhar dinheiro. O país mais rico do mundo, as pessoas lá ganham dinheiro, pronto, acabou. Mas aí ele estava me dizendo que ele tem muito... Ele falou, eu ganhei muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Eu agora quero família e Deus. Ele tem família, tem esposa e tudo, mas eu fiquei tempo demais longe, eu fiquei tempo demais ausente ganhando dinheiro. Ele falou, vocês têm sorte de nascer no Brasil, de crescer junto, de estar junto da família, de acreditar em Deus, de ter Deus desde o início. E eu estou vendo aqui, obviamente eu conheço a Rogéria e o Marcelo, e vendo vocês dois juntos, assim, parabéns, sabe? Já deu. É assim, porque é uma bênção. Junto, entendeu? É realmente uma bênção. É uma bênção. Parabéns para vocês pela iniciativa. Muitas inspirações, né? A gente acompanha muito o Flávio Augusto e aí ele foi uma das maiores inspirações para mim. E desde sempre a pessoa que mais caminhou ao lado dele foi a esposa.
Então eu não acho que essa falácia, a gente não pode ter uma empresa junto de sócio com o noso cônjuge. Eu acho que é uma mentira, não acredito nisso não. Não, lá em casa a gente Já opera junto. Já é sócio pra vida mesmo. Como Já vocês dão conta de tudo isso e ainda tem um programa de TV, né? Porque tem que ser um time, entendeu? Ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando você vê que não é um ajudando o outro, mas é parceria, então toma que hoje tá com você, joga a bola pro outro e a gente é parceiro. Então, quando a gente traz pro casamento a parceria, né, aí realmente é uma história de sucesso. Né? E é isso que eu desejo muito para vocês. E agora, assim, pra gente finalizar esse programa, eu quero saber por que eu devolvi o podcast de vocês, Inova Medcast. Me convença, por que eu devolvi Inova Medcast? Venda! Isso, me fala agora. Adoro ser persuasivo. Parece final de BBB, né? Você tem 30 segundos. Se você pra tem me 30 convencer. segundos. Tchan, 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 tchan. Olha, eu acredito que na área médica, nós médicos, né? Vamos colocar nossos profissionais liberais todos, somos muito carentes de conhecimentos inovadores, né? Então é uma deficiência que nós temos, e eu não falo que é da nossa graduação, porque a graduação não tem obrigação de ensinar, é da nossa criação desde quando criança, seja ensino fundamental, ensino médio, tudo. Nós não nos ensinamos, não nos é ensinado a sermos empreendedores. Então nós tentamos trazer isso aí, né, de histórias, de cases de sucesso de colegas médicos que empreenderam, colegas médicos que mexem com parte de marketing, colegas médicos que saíram do tradicional, foram abrir sua clínica particular, não dependem de plano de saúde. Então tudo isso a gente traz para a nossa realidade e compartilha esse conteúdo de uma forma que eu tenho certeza que você aprenderia muito também se acompanhasse. Aí, viu? Vendeu o peixe, né? Vendeu o peixe. Ó, gente, então, olha, já acessa a plataforma Inova Medcast, Deezer, Spotify, YouTube e no Instagram. E no Instagram, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse casal incrível, super simpático que trouxemos hoje para vocês. Daniela Textor e João Hanum, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Muito obrigada. João e Agora Daniela, esperamos vocês vocês. podem ter certeza que é a primeira coisa que eu vou fazer hoje à noite quando estiver em casa. E nos dá um feedback. Aí se gostou ou não. Com certeza irei fazer. Tá? Episódio 100, gestão de tempo já, né? Vamos começar obrigado desse. pela presença de vocês, show a de bola. simpatia de vocês, e a gente precisa disso, né, Rogéria? É, com certeza. Obrigado. Não saiam daí, já já estaremos de volta. Aguardem. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Já estamos de volta aqui no Papo Saudável e agora vamos entrevistar uma delegada. Ela é delegada desde 2014, delegada especializada no atendimento à mulher. Priscila Ribeiro, minha parente já, viu, gente? Porque eu sou Rogéria Ribeiro, Baioca é do Marcelo, né? Estamos em família. Estamos em família. Priscila, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável, viu? Imagina, eu já te disse antes, mas estou super honrada de estar aqui com você, viu? Com vocês. Priscila, seja bem-vinda ao programa, o Papo Saudável. É uma honra para a gente, né, ter uma delegada, e no momento em que nós acabamos, né, de ter uma reeleição, e onde, sem dúvida alguma, a segurança, né, foi algo que fez diferença, foi tipo o carro-chefe, né, da campanha do candidato, e a delegacia, a Polícia Militar e a Polícia Civil, né, de Goiás hoje, ela é super respeitada e reconhecida, e é um prazer muito grande ter uma mulher, né, falando aqui conosco. Priscila, nós vamos começar explicando para as pessoas que estão em casa o que é a Polícia Civil, na verdade, porque muita gente não entende, na verdade. Nós vamos falar um pouco dessa diferença entre Polícia Militar e Polícia Civil. Então, assim, como é que a Polícia Civil trabalha, né? E como que ela é acionada? Sim, é muito interessante, é muito bom a gente conversar sobre isso, porque eu vejo, na prática, que é uma dúvida de muita gente da população. A gente fala em segurança pública,
que é formado por vários órgãos, né? E a polícia militar é sempre a mais lembrada porque é a polícia ostensiva. Então, quando você sai na rua e vê um policial fardado, uniformizado, aquele policial geralmente faz parte da polícia militar. Por quê? A função constitucional da polícia militar é o policiamento ostensivo, é ficar na rua para prevenir que o crime ocorra. Então ele está ali para a proteção primeira da sociedade, para não deixar que o crime venha a ocorrer. Então onde a gente vai, a gente vê um policial, ele está ali, né, para não deixar que nada aconteça, é o que a gente espera, que não aconteça o crime. Mas depois, se o crime acontecer, aí entra a polícia civil, que é chamada também de polícia judiciária ou polícia investigativa, que vai investigar e elucidar que crime aconteceu, se foi crime, quem cometeu, se teve partícipe, para poder formar um inquérito, uma investigação policial e chegar ao judiciário para que aquele crime seja punido. Então, na verdade, quando a gente assiste as séries na televisão, né, é basicamente a polícia civil que a gente admira, né? Porque vocês têm que ficar oculto, vamos dizer assim, né? Não podem aparecer. Aqui no Brasil há essa divisão. Geralmente, em outros países, a polícia é unificada. Aqui no Brasil, não. Aqui é dividido, né? Então, passa por várias etapas. Eu vou dar um exemplo. Se você está, né? Vamos supor que acontece um crime em flagrante na rua. A polícia militar vai lá e atua e consegue prender a pessoa em flagrante, leva para a delegacia. A delegacia conta de polícia civil. Aí já passa para outra força, que aí é a polícia civil, que conta com um delegado de polícia, que é o meu cargo, que a gente é visto, inclusive, com o delegado de polícia como sendo o primeiro garantidor dos direitos humanos. Por quê? A pessoa que foi presa na rua, nem sempre aquela prisão poderia ter acontecido, pode ser que não seja caso de prisão em flagrante, né? E assim, eu que trabalhei muito tempo em plantão, vejo isso. Acho incrível o trabalho da polícia militar, eles trabalham muito e na maioria das vezes muito bem e levam as pessoas para a nossa presença e a gente, como delegado, vai ver se aquilo foi um crime, se a pessoa tem que ficar presa em flagrante, se cabe fiança ou não. E a partir daí dá início à persecução penal. Que é? É a instauração de um inquérito policial para apurar realmente o que aconteceu, se não tinha mais gente envolvida, se a pessoa presa realmente foi ela quem fez, ou se estava cobertando algum parente, sabe? Então são muitos detalhes. Muitas vezes, né, a gente não sabe de tudo isso. A gente, como população, deveria ser instruída, né, a como procurar a Polícia Civil. Então, vamos supor, se um crime acontece na minha casa, né, como que eu devo proceder? Se alguma coisa acontece comigo ou eu vejo alguma coisa, a primeira pessoa que eu tenho que procurar, ou o primeiro profissional, desculpa, que a gente tem que procurar é a Polícia Militar ou não, já vai direto na Polícia Civil? Porque já aconteceu o crime. Vai depender. Pode ser que aquele crime tenha acabado de acontecer, que esteja acontecendo ou acabado de acontecer, porque tudo vai depender se ele está em flagrante. Você pode procurar qualquer uma das duas, não tem problema, mas o correto mesmo, se o crime aconteceu agora, uma violência doméstica, vamos supor, eu acabei de ser agredida por um companheiro e acabou de acontecer, eu ligo para a Polícia Militar na hora, que vai no local e vai procurar o autor do crime e vai apresentar na delegacia. Aí ele pode ser preso em flagrante, porque o flagrante aconteceu, está acontecendo ou acabou de acontecer, ele vai ser preso em flagrante. Ou aconteceu e você não procurou a polícia naquele momento e amanhã você pensa, nossa, refleti melhor, fui vítima de um crime. Porque você sabe que muitas das vezes a vítima não entende na hora que aquilo ali foi uma violência, né? Porque às vezes não teve um tapa, né? Quando a gente liga para a polícia, a primeira coisa que vem em mente é o telefone da polícia, né? Sim. Que é? 190. 190. Quando a gente liga, isso automaticamente cai na Polícia Militar, na Polícia Civil ou como é que funciona? Não, é na central. Polícia, é no central, o Copom da Polícia Militar. Da Militar, né? Sim. Mas voltando, se o crime aconteceu já tem um tempo,
A polícia conta com delegacias que funcionam 24 horas. E o plantão nunca fecha. Então, aconteceu o crime, você pode procurar qualquer delegacia, a mais próxima da sua casa, ou então a delegacia que tem plantão e registrar a ocorrência, que com certeza vai ser apurado. Então pode entrar direto, nesse caso, em contato com a Polícia Civil, Pode, né? sim. Na delegacia mesmo. Sim. E qual o principal tipo de crime que chega na sua delegacia? O mais comum, vamos dizer assim? Eu hoje atuo na delegacia especializada de atendimento à mulher, né? Então a gente atende crimes em que a mulher é vítima, principalmente violência doméstica. E a gente atende crimes sexuais também, mas principalmente violência doméstica em maior número. E assim, é engraçado isso, porque é muito amplo, né? Violência doméstica. E qualquer tipo de... Eu sempre gosto de frisar isso, que qualquer tipo de violência contra a mulher pode ser dito como crime. Uma agressão verbal, por exemplo, Verbal, você pode com fazer certeza. denúncia? Hoje a gente tem um crime, um tipo, a gente chama de tipo penal, que está lá no Código Penal escrito, né? Que é a violência psicológica. Então, a pessoa às vezes vai aceitando coisas que não sabe, acha que aquilo é normal, mas não é normal. Um xingamento, né? Ser xingado, ser agredida verbalmente, ser diminuída como mulher, tudo isso é crime. Porque muitas vezes simplesmente afeta psicologicamente e derruba a pessoa mesmo, né? Não só intimida, como às vezes, né? E faz a mulher se sentir menos, sentir que não é capaz. Doutora, às vezes que não é capaz sequer de procurar a polícia. Uma coisa que me impressionou muito nos últimos tempos, eu tenho escutado muito violência sexual contra meninas, crianças, né, adolescentes, ou crianças ainda, 9 anos, 10 anos, 8 anos. Isso, infelizmente, é muito mais comum do que se imagina, né? Sim. Eu, quando não trabalhava na polícia, eu não tinha essa noção. Porque a gente vê um caso ou outro que sai na mídia, né? E aí, quando você vai trabalhar de verdade, ali no dia a dia, você vê que acontece tanta violência que você não tinha ideia. E contra os mais vulneráveis, que são as crianças. Você não tem defesa alguma. Né? Acontece muito. E a gente conta aqui na Polícia de Goiás com uma delegacia especializada também na proteção da criança. Então, nesses casos em que a criança é vítima, por mais que o primeiro atendimento seja feito pela delegacia da mulher, é encaminhada depois para essa delegacia especializada na proteção da criança. Até que idade? Criança, hoje, no Estatuto da Criança e Adolescente, criança é considerada até 12 anos. Passou de 12 anos e já é adolescente. Mas também essa delegacia, ela protege a criança, ela investiga crimes relacionados à criança e ao adolescente até 18 anos. Esses dias eu estava ouvindo e eu não sei se procede, mas fala que você tem um app que você pode deixar no seu celular, né? E quando você sentir que está sendo vítima de qualquer tipo de abuso relacionado à mulher, tá? Você tem um botão para você apertar no seu celular e que consegue entrar em contato direto com a delegacia, né, de atendimento à mulher. Procede? Isso existe? Funciona? Existe o botão do pânico. Isso. Até onde eu saiba, ele não é disponível para toda e qualquer pessoa. Mas depois que a pessoa procura a polícia e aí denuncia que isso aconteceu, a mulher vai pedir uma medida protetiva e aí o juiz é quem vai deferir essa medida e pode ser que uma dessas medidas seja o uso da tornozeleira eletrônica pelo agressor e também conjuntamente o botão do pânico para a mulher. Que sempre que esse agressor se aproximar nas redondezas, ele vai dar um sinal lá na central. E onde que, por exemplo, onde que a gente pode ajudar mais essas mulheres? Porque muitas vezes a gente escuta na televisão, a vítima fez 2 denúncias sobre o companheiro, mas ele acabou, né, praticando o crime e acabou tirando a vida dessa mulher, né? Mesmo ela tendo feito as denúncias. Então,
o que se perdeu nesse caminho e como a gente pode ajudar as mulheres que são vítimas de agressão em casa, né, para que isso não aconteça. Sim, eu costumo dizer sempre que eu vou atender alguma mulher que chega lá com uma queixa, não, porque muitas vezes acontece isso, ela vai lá denunciar e ele me deu um empurrão, ele me xingou, e aí ela mesma volta e fala assim, não, eu pensei melhor, eu quero continuar com ele e deixa isso pra lá, né? Ou retira a queixa? Isso, acontece muito. Quando não tem agressão física, isso é possível. E aí o que eu oriento é o seguinte, que raramente, em muito raros casos, que um feminicídio vai acontecer logo de cara. Ele dá sintomas, ele começa com a agressão verbal, aí ele progride para uma agressão física e a mulher vai aceitando. O primeiro conselho que eu dou é, a gente não tem que aceitar. A mulher, ela não foi feita para estar nesse lugar de ser agredida. A gente tem que ser respeitado como ser humano que a gente é, né? E depois que isso acontece, infelizmente acontece, mulher lá registra às vezes. Eu mesma já peguei casos de mulher que apanha muito, muito. E aí eu prendo em flagrante e ela vai lá e, por favor, solta ele. Entendeu? Acontece. Então, sim, acontece. Eu não sou psicóloga. A gente, inclusive, conta com um setor maravilhoso de psicologia na Delegacia da Mulher, a DEAN. A gente conta com esse setor. Mas E como que você sente, né, diante de uma situação dessa? Estou falando, porque obviamente a função sua é de delegada, mas antes de ser delegada existe um ser humano, existe uma mulher que tem sentimentos, que tem emoções e tudo mais, que vai acostumando a lidar com aquilo, a ver aquilo de uma maneira tão frequente, né, que você vai convivendo, mas eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente nunca vai acostumar a aceitar, né? Como que é você, mulher, ver uma mulher que sofre horrores, como você acabou de falar, e pede para libertar? Como que fica a sua cabeça diante de tais situações? Eu entendo que é difícil, é muito difícil isso, ainda mais no meu caso sendo mulher, mas eu tenho bem claro para mim que eu não estou ali para julgar, eu estou ali para proteger a mulher, né? E se ela faz isso, eu tenho claro isso também na minha mente, que eu não sei o porquê, eu não sei a história de vida, eu não sei o que aconteceu. Não sabe o que ela passa em casa, sim, eu não sei. Né? Como um agente da lei, no caso de uma mulher que foi agredida fisicamente, a lei não me dá essa escolha. Se houve agressão física, ele precisa ficar detido. Agora, quando é uma agressão apenas verbal, uma ameaça, ela tem o direito de retirar, assim, né? Mas o que eu tento fazer é conversar, esclarecer o que pode acontecer, mas eu não estou no lugar de decidir por ela, né? Você disse que tem uma equipe de psicologia lá. Como é que funciona para essas mulheres? Funciona para as mulheres que chegam, que são agredidas, para as mulheres que chegam, são agredidas e retiram as queixas. São sessões semanais, tem um número de sessão. Como é que funciona? Eu acho tão importante falar sobre isso, porque eu sei que com certeza alguém que está com essa dúvida vai assistir, né? Às vezes alguém que está tentando criar coragem para ir na delegacia vai assistir. Então eu queria deixar bem claro isso. A Delegacia da Mulher está lá para proteger a mulher. Ponto. Não é para julgar, né? Não é para nada disso. É um lugar seguro para você, né? A mulher tem que sentir que é um lugar seguro para ela. E eu tenho orgulho de trabalhar nessa delegacia que eu trabalho, porque a equipe que trabalha é fantástica, sabe? O setor de psicologia, ele atende qualquer mulher que chega ali e que diz que está precisando. Às vezes chega uma mulher chorosa, que não está bem, não está conseguindo nem falar. A gente encaminha para os psicólogos que são amores de pessoa. E elas atendem, e aí elas atendem por mais 4 vezes. Se houver necessidade, depois encaminham para os órgãos, né, competentes. E além de atender a mulher, um trabalho muito importante que é feito ali são atendimento nos grupos de homens agressores. É feito um trabalho de prevenção. O que a gente nota é que um homem que agride, ele vai agredir de novo. E quando é feito esse trabalho nos grupos reflexivos para homens, muitos deles não voltam,
sabe? Eles começam a entender que não. Por mais que a minha cultura tenha sido essa, por mais que eu vi meu pai fazendo isso, não é certo. Eu posso ser diferente. E tem um resultado muito bom. Ele pode quebrar, né, esse ciclo e começar um ciclo novo. Todos nós podemos. A gente não é obrigado a continuar sendo o que a gente foi ontem. E eu acho que o principal da gente trazer também para você que está em casa, mulher, é que a culpa não é sua. E muitas vezes você não procura ajuda achando que você fez algo de errado para ter merecido aquilo. Você não merece ser agredido, né? Você merece ser bem tratada, assim como o homem também. E muitas vezes, foi igual a delegada Priscila falou, é algo que é cultural, né? Ele não sabe fazer diferente. A ferramenta que ele aprendeu foi essa para tratar uma mulher. Então, assim, a gente pode mudar esse ciclo, a gente pode fazer algo muito melhor pela sociedade. E é isso que ela traz aqui pra gente, essa visão da polícia civil, né, para mudar a sua visão com relação à polícia, né, que é um lugar confortável, seguro para atender tanto a mulher quanto ao homem também, né? Delegada, é uma curiosidade particular. Você passa a imagem de uma pessoa muito humana, muito dócil. Fico muito feliz. Né? E diante de lidar com situações, né, de crimes, né, de uma maneira geral. Como é que foi para você você deve ter, normalmente para delegado tem que fazer, direito, não é? Sim, sou formada em direito. Isso, do direito à delegada à frente da delegacia da mulher. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, o que passou na sua cabeça. Achei muito boa a sua pergunta, porque a gente aproveita para desmitificar isso, né? Que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, de às vezes chegar a gente para ser atendido lá na delegacia e falar assim, não, eu quero falar com um delegado. Não, sou eu, né? E a pessoa, não, mas é porque eu vejo que a população tem no imaginário o delegado de polícia, o policial, como aquela pessoa, às vezes um senhor, né? Austero, fala mais dura, né? Assim, né? Enorme. E é muito bom saber que a Polícia Civil, hoje em dia, tá com a cara diferente, tá com a cara do Brasil mesmo. Lá tem um lugar para todos, gente comum, e tem todo tipo de pessoas ali. Então, eu aproveito para deixar o convite para as mulheres também que estão assistindo para vir fazer parte da polícia. Inclusive tem concurso da Polícia Civil aberto, né? Vamos ter prova em dezembro e dá tempo do pessoal se inscrever. Mas voltando a responder a sua pergunta, eu entrei na polícia meio que por acaso. Nunca foi assim um grande sonho, foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E quando eu entrei, eu tinha esse medo de pensar que nossa, eu não tenho esse perfil que tinha na minha cabeça, né, de um delegado de polícia. E hoje eu vejo que foi a escolha mais acertada da minha vida, porque eu estou ali para aplicar a lei e eu estou ali num lugar que eu vejo que eu posso exercer a função que eu acho que eu fui feita para exercer, que é ajudar pessoas, sabe? Então, o delegado de polícia não é aquela pessoa que quer prender bandido e que bandido bom é bandido preso. Não. O delegado de... até no lugar. Sim, mas não é só isso que a polícia faz, não é só prender gente, a gente ajuda a sociedade, sabe? A gente ajuda a pessoa que está vulnerável e que precisa de uma resposta, né? A gente é ser humano cuidando de outros seres humanos e eu fico muito feliz. Escuta, né? Tem uma escutativa para aquela pessoa que está vitimizada, marginalizada. Então, assim, fica também o recado para a pessoa que às vezes tem esse medo. Uma mulher que às vezes sofreu violência sexual, algum tipo de violência, acha que vai chegar na delegacia e vai ser tratada por uma pessoa, né, às vezes grosseira. Não. Isso muda a história de uma pessoa, né? Quando a gente tem esse olhar, eu atendi semana passada uma paciente e ela é uma paciente mais forte, aí eu perguntei, você faz exercício físico? Ela fala, jiu-jitsu, luto jiu-jitsu há 7 anos. Eu falei, nossa, que bacana. Você sempre não ouviu uma mulher falando que lutava jiu-jitsu, né? Na hora que eu fui examiná-la, aí ela tava com um corte enorme assim na perna. Aí eu perguntei o que foi. Ela falou assim, eu fui agredida pelo meu ex-companheiro e foi por isso que eu comecei a lutar jiu-jitsu. Hoje, eu não tenho relacionamento nenhum com homens porque eu não tive uma boa história. Então,
isso mudou a rota dessa mulher, né? E quem sabe você que está em casa, escutando tudo isso, você pode mudar também a rota da sua família, do seu companheiro, mas de uma forma positiva, né? Sim, com certeza. É isso que vale a pena na vida, a gente ser e ajudar, ser a mudança do mundo também, né? Eu acredito que essa sua maneira faz com que as mulheres fiquem até mais à vontade para conversar, né? Eu acredito que sim, eu tenho tido um feedback bem positivo. Porque eu tô conversando com você aqui, dá vontade de ser amigo, de amigo de infância, né? Eu também. Abrir com você, né? Na hora que terminar, a gente pode marcar um... Com certeza. Nossa, pessoas boas, assim, a gente quer ter na vida, né? Interessante, delegada Priscila. A imagem que você passa pra gente é humana. Ai. É de uma pessoa humana que, como você mesma disse, está lá na função de delegada para proteger as mulheres, para exercer a lei. Mas você faz isso de uma maneira que passa na sua voz, na sua maneira de expressar, de uma doçura e de muita humanidade, humanismo, né? E a gente sabe, a função dela, não se engane, ela está ali para ser a delegada. Sim, com certeza. Mas com certeza favorece as mulheres, né, de simplesmente se abrir. Vou te falar uma coisa, às vezes as pessoas esquecem a função da polícia, mas lá na Constituição Federal, uma das funções primordiais da polícia é a garantia dos direitos humanos, de pessoas, não interessa de quem seja. Eu aplico a lei, eu já prendi muita gente, mas sempre respeitando a humanidade, respeitando a lei. Porque você pode fazer a mesma coisa, né, de uma forma errada ou de uma forma menos danosa. É isso que eu procuro na minha vida. E a delegacia é um lugar que ninguém procura uma delegacia porque está tudo bem, porque está feliz. Ah, com certeza. Né? Ninguém pensa, hoje eu vou sair, passear eu vou passear na delegacia, né? Não. Então, ali já é um ambiente que você recebe gente que já está ferida. Então não tem porquê eu ser mais um agente de ferir, né, a pessoa. Eu tento cumprir a minha missão aqui na Terra, que é ser o melhor que eu posso em qualquer situação. Espero estar conseguindo e melhorando a cada dia. Olha, Priscila, você realmente foi um presente aqui pra gente no Papo Saudável, viu? Você me representa como mulher, eu acredito que você represente a todos nós, seres humanos, e hoje, para mim, eu acredito para todo mundo em casa, você deu uma cara para a Polícia Civil, que pra gente, eu como parte da comunidade, eu não tinha essa ideia, sabe, do trabalho, da importância que a Polícia Civil tem. E hoje você deu essa cara para a Polícia Civil e por isso eu sou muito grata pela sua presença aqui no Papo Saudável. Eu sou grata, eu não sei nem explicar como, muito honrada e te convido, vai lá conhecer onde eu trabalho, vai ver de perto, você que também. Fica onde? Fica lá no setor central, a 1ª DEAN, na rua 24, número 203. E vocês todos de casa, a mulher que tem alguma dúvida, às vezes quer ir lá registrar uma ocorrência, só quer tirar uma dúvida, vai lá. Eu recebo gente assim diariamente e tenho o maior prazer em atender. Eu acho que essa, por mais que não seja uma parte do meu trabalho, né, que sai tanto na mídia, mas é uma parte que eu tenho um prazer pessoal de fazer. Receber, conversar, explicar. É isso aí, gente. Esse é o nosso programa Papo Saudável. Priscila Ribeiro, nossa delegada da Polícia Civil, tá? Seja sempre muito bem-vinda, com certeza nós vamos aceitar seu convite, vamos lá mostrar como funciona, mostrar a sua casa, já que você fez uma visita para nós aqui, nós vamos te fazer uma visita lá também, viu? E eu parabenizo vocês, o programa é incrível, é de uma utilidade assim, né, inexplicável. Parabéns, gente. Nossa maneira de contribuir para a sociedade. Sim. É isso aí. Com certeza. Viu como nós preparamos com muito carinho o Papo Saudável para vocês? Estamos finalizando mais um programa, espero que vocês tenham gostado. Estejam sempre com a gente nas redes sociais, na TV Capital, canal 32.1, no Instagram, programa Papo Saudável, no YouTube, programa.papo saudável, tá? E um agradecimento a Toro, da Renata Honorato e também a Lacoste. Fiquem sempre com a gente e olha,
Não se esqueçam nunca do Papo Saudável, porque tem muito, mas tem muito mais vindo para vocês agora no mês de outubro. Até o nosso próximo programa.